uma ótima tarde para todos vocês. A partir de agora, a gente vai de fechamento do mercado, também as principais notícias do dia, tudo que está acontecendo lá em Brasília, além dos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo, entrevistas com especialistas do mercado. Eu sou Débora Oliveira e já quero deixar aqui uma ótima tarde para todos vocês que estão acompanhando a nossa programação ao vivo desde o período da manhã. A sua audiência é muito importante para nós. Muito obrigada pela sua companhia. E vamos lá, já começando com a atualização de mercado, porque a gente tem aí o Ibovespa em alta. Nesse período da tarde, a gente conseguiu virar para o patamar positivo e sustentar essa alta do Ibovespa. Quem estiver acompanhando a gente aí pelo Profit da Nelogic, abre o monitor de mercado, vamos dar uma olhada nessas altas e baixas do dia. A gente tem agora o índice Ibovespa numa alta de 0,48% aos 109.489 pontos. A máxima do dia, 109.937, fomos quase aí de volta ao patamar dos 110 mil pontos no índice Ibovespa. A mínima foi 108.134, abrimos aos 108.963, ou seja, na mínima ali a gente não saiu dos 108 mil pontos, mantivemos os 108 mil. Aqui no dólar futuro, a alta agora é de 0,37, moeda americana 5,27. Quem está acompanhando aqui a nossa programação, viu que mais cedo eu atualizei vocês, a gente chegou a passar dos 5,30 novamente. A máxima aqui foi de 5,33 hoje, mínima de 5,27. A gente está agora mais próximo à cotação mínima do dia no dólar futuro. Nas altas e baixas, Amer 3, olha só, 5,38% de alta agora para a Amer 3. A gente tem aéreas e o setor de aéreas e turismo também aparecendo por ali. CVC sobe 4,76%, Gol 3,94%. Azul também alta, e aí nessa situação da Azul, 2,2% de alta. A gente teve também prévia operacional de dezembro sendo divulgada e a gente vai trazer mais informações daqui a pouquinho sobre isso aqui para vocês, tá? Na ponta negativa, a Apvida cai mais de 11% agora. Houve um rebaixamento de recomendação na situação de Apvida. Bradesco BBI rebaixou de compra para neutras ações, né, de Apvida, da operadora de saúde. O papel vem liderando baixas desde o início, né, do pregão dessa segunda-feira. Fleury em seguida também cai 2,57%. Alguns papéis do setor de varejo de moda. O setor de varejo está bem dividido aqui nessa segunda-feira. Eu vou trazer o setor aqui como um todo para a gente dar uma olhada. Olha só, Grupo Soma cai 1,88%. Arezzo e Pets também estão caindo. Pelo período da manhã, a gente tinha mais papéis aqui do setor de varejo em queda. Agora à tarde, alguns outros conseguiram engatar alta, com Magazine Luiza, por exemplo, aqui, subindo 3,26%. Via sobe 2%. Temos quedas no setor, mas maioria, pelo menos, está conseguindo se manter em alta. Aí, no setor de siderurgia e mineração, setor de rede a cara não, setor de siderurgia e mineração, agora sim. A gente tem praticamente o setor inteiro em alta agora. Pela manhã, quem está nos acompanhando, né, vocês conseguiram ver que alguns papéis ainda performaram no patamar negativo, inclusive a Vale, em alguns momentos, chegou a testar o sinal negativo. Lembrando que a gente tem dias seguidos de queda da cotação do minério de ferro nessa segunda-feira. Somente na segunda sessão dos contratos futuros da Aliança foi que a gente inverteu aí o sinal da cotação do minério de ferro para uma alta, né, uma alta ali de cerca de 0,2%, 0,3%. Porém, é importante lembrar que nesse setor de siderurgia e mineração, a gente tem um anúncio das companhias aqui no Brasil da alta do preço, aí, da cotação do preço do aço. E isso, né, pode começar a estar fazendo preço no setor. Falamos bastante sobre isso na semana passada por aqui, na sexta-feira, inclusive, com o Marcos Saravalli. Quem tiver alguma dúvida, procure nas nossas playlists que tem aí no nosso canal, para que vocês acompanhem um pouco sobre o que o Marcos Saravalli falou, né, desse setor de siderurgia e mineração. No setor de petróleo, a gente tem uma alta bem significativa hoje da commodity, que voltou aí o patamar dos $80 o barril. Praticamente todo o setor também em alta. Petro 4 é a menor alta do setor agora, 0,34%. Vou voltar aqui para o índice Bovespa. Daqui a pouquinho, né, eu vou atualizando vocês sobre essas altas e baixas do dia, sobre esse mercado aqui no Brasil, que agora, né, segue inclusive as bolsas americanas, os índices das bolsas americanas. Dow Jones sobe 0,11, S&P 500 0,65, Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia por lá, está subindo agora 1,54%. E para dar continuidade aqui para esse fechamento do mercado, deixa eu trazer ele junto comigo, seu Gabriel Monteiro, que sempre vai estar aqui agora fazendo o fechamento de mercado comigo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, dona Débora Oliveira. Esse nosso programa mais do que agitado, esse nosso domingo acabou mudando todas as perspectivas que tínhamos aqui para o Brasil. Claro, não colocando
sobre dúvida, nada sobre economia, mas colocando alguns novos elementos na análise, tanto política quanto de risco, aqui para o nosso mercado brasileiro. A gente viu, Débora Oliveira, ao longo do dia de hoje, a madrugada foi bem positiva nas bolsas da Ásia, então para as principais bolsas lá para o mercado asiático, tanto China, quanto Coreia, quanto Japão, quanto Hong Kong, fecharam em patamar positivo. Esse patamar ele foi estendido para as bolsas na Europa, então a maioria das bolsas, principais índices europeus também fechando em patamar positivo, e hoje o mercado norte-americano continuando esse ritmo, já ganhava ali mais de 2% na Nasdaq. Isso foi diminuindo, essa força compradora ela foi diminuindo ao longo do dia. Então agora, como você bem mencionou, 1,4% de variação positiva para a Nasdaq e perdendo um pouco de força tanto para o Dow Jones quanto para a S&P 500, que oscilavam acima de 1%. Agora a gente tem Dow Jones aí 0,08% de alta e S&P 500 0,5%. Então perdendo um pouco o ritmo neste finalzinho de tarde. Talvez esse bom humor internacional estivesse segurando aqui o nosso mercado, já que ontem nós tivemos um dia muito agitado. A expectativa era que o mercado sofresse muito nessa segunda-feira, mas os ativos eles não se comportaram dessa forma, abriram o pregão em negativo, abriram o pregão pela manhã em patamar negativo e ali próximo ao meio-dia e 30, eles viraram para o positivo novamente. Aí a gente tem uma bolsa no positivo, pouco positivo é verdade, mas ainda em patamar positivo depois de um dia catastrófico aqui para o nosso Brasil. Eu conversava, até curioso comentar sobre isso nesse nosso início de programa, Débora, conversava anteriormente aqui com um colega em Portugal, ele falou para mim, Gabriel, como é que está essa crise institucional aí no Brasil? Aí logo em seguida veio o disclaimer, usei crise institucional, mas a verdade é que está uma bela bagunça por aí. Então a gente está acompanhando essa bela bagunça que está lá em Brasília e trazendo as principais atualizações de um fator muito importante na história recente aqui do nosso país, Débora Oliveira. É importante e lamentavelmente triste. E aliás, vamos começar já atualizando os desdobramentos de tudo que tem acontecido lá em Brasília. Eu começo falando sobre o ministro da Justiça, o Flávio Dino, que realizou há pouco uma coletiva para atualizar as apurações sobre os atos de vandalismo em Brasília. Acompanhado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, Dino disse que nesse momento estão sendo ouvidas 1.200 pessoas e que até agora foram feitas cerca de 1.500 detenções. A imensa maioria dos detidos estava nos acampamentos, segundo o ministro. 50 equipes de polícia estão ouvindo e identificando quem estava nos acampamentos. Dino disse que já foram recebidos 13 mil e-mails denunciando a participação de pessoas nos atos terroristas. Já foram realizadas, inclusive, as perícias pela Polícia Federal no Planalto, Congresso e também lá no STF. Essas perícias é que vão permitir, de acordo com Dino, a responsabilização civil. A AGU vai cobrar indenização de quem perpetrou danos materiais aos edifícios públicos. Sobre financiadores dos atos antidemocráticos, o ministro disse que a ideia é chegar aos financiadores e também organizadores. E a Polícia Federal já está tomando as providências. Existem já mandados de prisão expedidos e outros serão solicitados. Mais de 500 homens da Força Nacional dos Estados estão a caminho de Brasília. Hoje, às 8 horas da noite, ministros do STF se reúnem com governadores. O encontro será na sede da Corte, após a reunião de governadores com Lula. Devem participar a Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e também Dias Toffoli. Gabriel. E a Frente Nacional dos Prefeitos lamentou os atos de vandalismo contra as sedes dos 3 poderes da República e exigiu uma investigação e a punição dos participantes, financiadores e incentivadores dessas invasões. Os governantes locais reafirmam a permanente disposição em atuar e colaborar pela manutenção da ordem nos seus municípios. Prefeitas e prefeitos eleitos pelo legítimo voto direto reafirmam ainda que o resultado eleitoral deve ser respeitado como a vontade suprema da nação e que se deve repudiar esses atos antidemocráticos, os mais graves desde a Constituição de 1988. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro foi internado às pressas no Advent Health Celebration, hospital nas imediações de Orlando, que fica lá na Flórida.
Os assessores informaram, inclusive, que o ex-presidente sentiu fortes dores abdominais, quadro semelhante ao de novembro, quando ele passou por exames no Hospital das Forças Armadas, aqui no Brasil, em Brasília. Lembrando que Bolsonaro já foi internado pelo menos umas 7 vezes desde que ele foi esfaqueado por Adélio Bispo durante a primeira campanha presidencial em 2018. O ex-presidente, que tem o histórico de suboclusão intestinal, já teve recomendação de nova cirurgia para tratar de uma hérnia. E a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, repudiou por meio de suas redes sociais as invasões aos prédios dos 3 poderes ocorridas no domingo em Brasília. A entidade reguladora do mercado de capitais no Brasil disse em nota, abre aspas, a CVM repudia a violência e as invasões ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal ocorridas em Brasília, disse no Distrito Federal, neste domingo. Seguimos juntos em defesa do Estado Democrático de Direito, fecha aspas. Foi o que afirmou a autarquia em nota divulgada em seu perfil oficial no Twitter. Em outra rede social, o presidente da CVM, João Pedro Nascimento, compartilhou o mesmo texto. Ele está no cargo desde julho do ano passado e foi indicado pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, e o Ibanez Rocha, o governador afastado do Distrito Federal, usou a sua conta do Twitter para divulgar uma nota mais cedo. Ele reiterou a solidariedade aos presidentes e integrantes dos poderes constituídos, nessa nota que ele divulgou no Twitter dele. Daqui a pouco a gente coloca aqui o Twitter dele para vocês acompanharem. Ele lembrou também nessa nota que em outros momentos graves ele agiu com rigor pela proteção não apenas ao patrimônio, como também à honra do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que respeita a decisão do ministro Alexandre de Moraes e reiterou a fé na justiça e nas instituições democráticas. Ibanez determinou, dizendo que vai aguardar com serenidade, ele terminou dizendo que vai aguardar com serenidade a decisão sobre as responsabilidades nos lamentáveis fatos que ocorreram na capital do Distrito Federal. Lembrando, que nesse domingo o governador afastado disse que jamais esperou que essa situação atingisse tal ponto, como que a gente acompanhou, e que repudia cenas de barbarismo. E o senador Renan Calheiros, presidente do MDB de Alagoas, disse nessa segunda-feira que vai solicitar à direção nacional a expulsão de Ibanez Rocha. O pedido de desfiliação será analisado pela executiva nacional do partido, seguindo os ritos internos. Ainda não há previsão de quando o processo será julgado. Fontes do partido dizem que, dependendo do desenrolar dos acontecimentos, há grandes chances de a expulsão acontecer e que o governador não é figura próxima da cúpula partidária. Ibanez não participou das posses dos ministros do MDB na semana passada e tentou forçar a adesão ao governo Bolsonaro num passado recente. Até o começo da tarde dessa segunda-feira, nenhuma figura de peso do MDB saiu em defesa do companheiro de partido, afastado na madrugada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A última nota divulgada pela sigla foi à tarde deste domingo, durante os protestos em que pedia paz social e criticava os atos de vandalismo. Bom, daqui a pouco a gente volta a atualizar sobre Brasília, agora falando um pouco sobre mercado financeiro. A Gafisa informou que a decisão da Justiça manteve a eficácia do aumento de capital da companhia. Em fato relevante, que foi divulgado na noite desse domingo, a companhia afirma que a nova decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo mantém essa eficácia do aumento de capital que foi homologado pelo Conselho em 3 de janeiro desse ano. Com essa nova decisão, a empresa explica que os 1.486 subscritores que aderiram voluntariamente ao aumento de capital passam a dispor livremente e a gozar dos direitos políticos e econômicos inerentes das cerca de 13 milhões e 200 mil ações creditadas em suas respectivas contas de investimento. Segundo a construtora, a eventual suspensão do aumento de capital impactaria severamente o fluxo de caixa da companhia. Isso porque a mesma ficaria privada repentinamente de aproximadamente 78 milhões de reais, uma vez que a entrada dos recursos é necessária e prevista em seu fluxo financeiro.
E a gestora Ash Capital reiterou nesta segunda-feira que o aumento de capital de 78 milhões de reais da Gafisa se deu de forma ilegal, sem que houvesse discussão com os acionistas minoritários. A gestora pediu a convocação de uma nova assembleia para discutir a questão além da reunião já prevista para a noite de hoje. Em nota, a gestora diz que a companhia nem apresentou o parecer do Conselho Fiscal aos acionistas, processo necessário para realizar o aumento de capital. Lembrando que foi ontem que um desembargador, Azul Maniche, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, barrou a liminar que ele mesmo havia concedido a Ash na semana passada, suspendendo o aumento de capital. Bom, e a demanda total da Azul em dezembro ficou estável, né? Estavelmente no mês de... comparado com o mês de dezembro de 2021, aí sim se manteve essa estabilidade. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. A Azul divulgou hoje dados preliminares do tráfego referente ao mês de dezembro de 2022. O tráfego de passageiros consolidado ficou estável em relação ao mesmo mês de 2021, diante do aumento de 6,7% da capacidade, resultando em uma taxa de ocupação de 77,6%, queda de 5,3 pontos percentuais quando comparado com o igual período do ano retrasado. Se considerar apenas o mercado doméstico, a demanda recuou 11,4%, enquanto a oferta caiu 5,3%. A taxa de ocupação ficou em 77%, queda de 5,3 pontos percentuais. No mercado internacional, a demanda subiu 90,2%, com aumento de 110,6% na oferta e taxa de ocupação de 79,9%, recuo de 8,5 pontos percentuais ante a um ano antes. E o Bradesco BBI rebaixa a Apvida de compra para neutro, com preço-alvo indo de R$ 9,50 para R$ 6,50. O banco adotou uma visão mais cautelosa das margens da companhia após os resultados do terceiro trimestre e indicação de sinistralidade de plano de saúde acima do esperado anteriormente. Já o Credit Suisse reitera a recomendação de compra para TOTVS com preço-alvo a R$ 34,00. A empresa deve ter um desempenho acima do restante do setor de tecnologia em 2023, estando blindada do cenário macroeconômico com seu portfólio de negócios anticíclicos e com segmento de negócios robustos, é o que diz o banco. Antes da gente ir para um rápido intervalinho comercial, quero agradecer novamente a audiência de todos vocês que estão por aqui, o MPK, o Joker que está por aqui, Gilberto Moises também que está por aqui, Regis Andrade, você sempre está aqui com a gente, boa tarde para você, Matheus Arantes, o Romildo, Helder, que eu sei que todos os dias está aqui com a gente, participa e interage bastante, Cris Pinheiro, MPK, boa tarde para você, Peter Santana, uma ótima tarde para você também, obrigada pela audiência. Seu Rui das Neves, eu sei que você está por aí também nos ouvindo, boa tarde para você, Romildo Haroldo por aqui também, gente, muito obrigada pela audiência de todos vocês, eu quero lembrar inclusive de deixar o like aqui na nossa programação, ajuda a gente, deixa o like aqui para que a gente continue, reforçando a importância do nosso conteúdo, a relevância do nosso conteúdo para a plataforma e a gente consiga entregar cada vez mais pessoas esse conteúdo aqui da BMC News. Conto com a ajuda de vocês, para isso eu vou para um rápido intervalinho comercial que é para você checar se já deixou o seu like aí, se você já está inscrito no nosso canal, daqui a pouquinho a gente volta. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano.
Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas. Aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Estamos de volta e vamos a mais atualizações de Brasília. Eduardo Bolsonaro, filho número 3 do ex-presidente Bolsonaro, chegou há pouco à residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, onde estão reunidos líderes partidários para tratarem da depredação de atos, desses atos golpistas, desses atos golpistas nas sedes dos 3 poderes desse domingo. Estão reunidos então com Lira os deputados Bia Kicis, Alessandro Molon, Odair Cunha, Jandira Fegali, Felipe Carreiras, Bira do Pindaré, além dos deputados do PP, partido de Arthur Lira. Perfeito, Débora. Eu gostaria de trazer uma informação complementar também, ainda envolvendo política. Nós tivemos a informação de que Renan Calheiros ele pediu ao Alexandre de Moraes que determine retorno de Bolsonaro em 72 horas para prestar esclarecimento sobre a pena de extradição e prisão. Nós trouxemos isso mais cedo com algumas informações, inclusive uma entrevista cedida por Renan Calheiros ao UOL News. Ele disse, abre aspas, é preciso imediatamente fazer a extradição do Bolsonaro para o Brasil, para que ele responda por todos os crimes que cometeu e não apenas com relação às vítimas da Covid-19. Em todos os momentos, o Bolsonaro foi esse que está aí, fugiu na hora H quando estava para deflagrar a invasão à sede dos 3 poderes, disse o ex-presidente do Senado em entrevista ao UOL News. Então, esse posicionamento do Renan Calheiros em relação a uma possível extradição de Bolsonaro para que ele responda os crimes imputados a ele, tanto às vítimas da Covid, mas também em relação a essas invasões que vimos na tarde de ontem. É isso aí, Débora. E também temos alguma informação do Renan Calheiros que havíamos trazido anteriormente, esse pedido de expulsão de Ibanez Rocha do MDB. Então, o Renan Calheiros bem ativo, tanto nas redes sociais quanto em informações, em entrevistas à imprensa entre as tardes de ontem e hoje, Débora Oliveira. É isso mesmo, viu? O Gabriel também tem uma informação que acaba de chegar lá da Casa Branca, dos Estados Unidos. Biden deve conversar com o presidente Lula, mas ainda não há maiores detalhes aí de quando vai acontecer esse telefonema entre os 2 chefes aí de Estado, Só chega aqui a informação que a Casa Branca diz que acredita que as instituições democráticas no Brasil vão se manter e que será estabelecida então essa conversa, ocorrerá essa conversa entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que nesse domingo, lembrando para vocês, já tinha manifestado ali, já tinha emitido uma nota dizendo que era ultrajante tudo o que estava acontecendo em Brasília. Foi a palavra aí utilizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, O Biden diz também, de acordo com a Casa Branca, que divulga aqui algumas falas do presidente americano, diz que líder livremente eleito governará Brasil e não será dissuadido por ataques. Bom, quando a gente tiver mais informações de como e quando acontecerá essa ligação, será ainda hoje ou não,
do presidente Biden para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente atualiza vocês Perfeito. quanto a Débora, isso. mais uma informação aqui também sobre esses pedidos de extradição. Agora o PDT, ele protocolou uma notícia-crime para que Jair Bolsonaro seja responsabilizado pelos atos terroristas em Brasília e também se posicionou pelo retorno, pela volta de Jair Bolsonaro ao território brasileiro. Lembrando, nós demos essa atualização ao longo desta tarde. Bolsonaro está internado em Orlando com fortes dores abdominais, então pode estar impedido de voltar ao Brasil por conta de todos esses pedidos. Claro, a gente vai ver uma grande movimentação no cenário político durante essa internação. Ainda nos desdobramentos de Brasília, viu, Gabriel, a gente tem agora a informação de que deputados do Distrito Federal apresentaram pedidos de impeachment contra Ibanez Rocha. As acusações são de crime de responsabilidade e abolição violenta do Estado de Direito, ou seja, deputados do Distrito Federal apresentam pedidos de impeachment contra Ibanez Rocha. É importante lembrar também que o ministro Alexandre de Moraes já tinha determinado ali, esse afastamento do governador do Distrito Federal, apesar de não estar na alçada do STF qualquer determinação em relação a qualquer a resposta ali, não está no âmbito do STF, respostas em relação ao governo, do Distrito Federal, teria que partir, então, de acordo com a Constituição do STJ, mas partiu do STF aí de Alexandre de Moraes, E aí sim, agora, vindo que está na Constituição, Gabriel, se é para poder fazer ou decidir por qualquer tipo de afastamento, isso teria que partir do parlamento, dos deputados. Agora sim, então, pedidos de impeachment estão sendo apresentados contra Ibanez Rocha. Conversávamos sobre isso hoje pela manhã, Gabriel? Não, exatamente. Eu acho curioso essa indefinição das funções. Todos atuam na mesma frente, o judiciário usa ali preceitas do legislativo para atuar, o legislativo usa preceitas do judiciário, como no caso de uma CPI. A gente está instaurando agora uma CPI para investigar esses atos antidemocráticos, o que deveria ficar ali com a Polícia Federal, com o judiciário em si, com a Procuradoria-Geral da República, se fosse o caso de atingir o Poder Executivo. Então há uma grande indefinição aqui no Brasil de qual a função de qual poder, qual a função do Poder Legislativo, qual a função do Poder Judiciário, qual a função do Poder Executivo, e acho que é uma das grandes questões aqui que impedem o Brasil de ter um rating maior nas suas classificações de risco político e alguma maior segurança aqui para quem atua no mercado brasileiro. Claro, a gente vê esse patamar de 100 mil pontos há muito tempo no Brasil. Acho que o que trava muito aqui, provavelmente, é esse cenário político sempre com muita indefinição. Débora Oliveira. Agora há pouco, Gabriel, a gente falava sobre esse pedido aí de Renan Calheiros, para que Alexandre de Moraes determine a vinda, a volta, no caso, a extradição do Bolsonaro, para responder ali por provável ou não participação em atos. Aí a gente tem agora a informação vindo lá da Casa Branca de que eles não estão em contato direto com o presidente Jair Bolsonaro, de que não há nenhum pedido oficial do governo brasileiro sobre Bolsonaro. É importante lembrar, a gente falava agora há pouco sobre isso, a gente já tem desde esse domingo também a manifestação de alguns deputados, alguns parlamentares americanos, falando sobre essa questão de extradição do Bolsonaro, para que a Flórida não fique dando ali não resguarda, ele não dê refúgio ao Bolsonaro, mas não há, de acordo com a Casa Branca, nenhum pedido, nenhum contato direto com o ex-presidente Bolsonaro. Vamos voltar a falar sobre mercado? Para isso a gente vai trazer aqui a Cris Festenseifer, ela que é analista de investimentos da Invest10, já está aqui com a gente. Cris, muito obrigada, sua participação é sempre muito importante por aqui, seja sempre bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Cris, vamos começar falando sobre 3R Petróleo, que eu sei que é um dos cases que você muito bem acompanha. A companhia anunciou um novo CEO e reestruturação, inclusive, da diretoria. Com a renovação, a Petrolina, inclusive, passa a contar com 3 diretorias executivas, construídas por um CEO, diretor de exploração e produção e um diretor financeiro e de relações com investidores. Na prática, o que isso vai representar para a companhia, Cris? O que essa mudança aí na administração pode trazer aí no desenrolar para a companhia? Eu acredito que na prática isso objetiva uma execução mais acelerada dos planos da empresa. Ao que consta, tinha um descontentamento com o prêmio que
que outras empresas também Junior Oils ou listadas em bolsa com um perfil semelhante à da 3R tinham em relação à 3R. A gente via PetroRio, PetroRecôncavo, ainda vê negociando a múltiplos muito mais altos que a 3R negociando a menos de 5 vezes o valor da firma sobre as reservas comprovadas, 2P, enquanto que as outras empresas negociam mais próximo de 10 vezes. E esse descontentamento, então, com esse desconto da 3R com pares comparáveis, motivou provavelmente essa mudança na estrutura da gestão da empresa. Então, eu acredito que o que a gente pode esperar com essa reestruturação é uma execução mais acelerada dos projetos dela, e com isso buscar reduzir essa diferença de prêmio que as demais têm sobre a 3R. Então, eu acho que para quem é acionista da empresa é positivo, a mudança vem buscar aí uma melhor execução operacional e, portanto, deve se refletir, se isso acontecer mesmo, numa melhor precificação da ação na Bolsa, diminuindo esse gap que ela tem para as pares comparáveis. Inclusive, deixa eu trazer aqui até já o setor como está nesse momento. A gente tem uma alta bem significativa do petróleo nessa segunda-feira. A gente tem 3R Petróleo subindo 1,43%, 3R que chegou a subir até bem mais nesse período da manhã, chegou a liderar altas ali por um bom tempo no índice aqui do Ibovespa, Cris? Olha, o Gabriel também está aqui conosco, ele tem mais perguntas aqui para você, Cris. Exatamente, continuando nessa conversa sobre as Junior Oils e também sobre a 3R Petróleo, a gente vê uma discussão muito grande neste ano sobre a manutenção ou não dos patamares do preço do petróleo. Isso é muito importante para grandes companhias petrolíferas, como é o caso da Petrobras, mas eu gostaria de saber qual que é o impacto efetivo dessa mudança, dessa alternância para as Junior Oils. A senhora acredita que, por exemplo, está mais ligada à valorização ou à desvalorização dessas companhias de acordo com o patamar do petróleo ou na habilidade dessas companhias de abraçar os ativos que foram adquiridos do processo de desinvestimento da Petrobras e conseguir otimizar a produção desses campos? Onde está a maior geração de valor? No aumento imediato aqui das receitas, das margens negociadas para o produto, ou nesse potencial das três principais companhias, Prio, 3R Petróleo e PetroRecôncavo, de admitir aquelas aquisições e otimizar a produção desses campos, tanto onshore quanto offshore? Como que você avalia essa relação da Junior Oils hoje no mercado brasileiro? Eu acredito que, claro que tem um risco de execução e é importante que elas consigam mostrar essa produção adicional, mas dado que o exemplo que a gente tem, por exemplo, na PetroRio, que já está em estágio mais avançado, ou mesmo na 3R com Macau, dado que todas as empresas até agora mostraram uma evolução muito boa de produção desses ativos, desses campos maduros que elas já adquiriram, já colocaram a mão, digamos assim, eu acredito que o mercado, claro, tem esse risco de execução incorporado, mas o preço do petróleo eu acho ainda mais relevante hoje para o case. No caso da 3R, por exemplo, a gente sabe que a maior parte da receita, da produção da empresa vai acontecer lá para 2025, 2026. Então, até lá, a gente precisa ver um petróleo em preço, digamos assim, pelo menos acima de $30 para rentabilizar a operação, na minha opinião, ainda mais considerando que é uma empresa que se alavancou para comprar esses ativos e que os juros dessa alavancagem subiu muito nos últimos tempos. Então, o petróleo em patamares altos, não necessariamente tão altos como hoje ou como os do ano passado, mas no meu valuation na perpetuidade eu uso um petróleo em torno de $60 e acima de 30 ela já seria rentável no caso da 3R. Mas eu acredito que sim, a variável petróleo ela é mais importante para a empresa hoje. E a gente vê isso muito claramente na variação de curto prazo, claro, até porque
a execução da produção é algo que a gente só vai ver no longo prazo. Como eu disse, os planos das empresas, a curva de produção, ela vai crescendo conforme a empresa vai investindo em revitalizar esses postos até 2026. Lembrando que também, no caso dessas empresas, como a 3R, a gente não deve compará-las com o risco de exploração, que são aqueles casos famosos do OGX, por exemplo, porque no caso da 3R e da maioria dessas companhias, elas compraram campos maduros da Petrobras. São campos que já tinham produção, né? Não é um risco exploratório, é um risco de produção mesmo. E, claro, a Petrobras já não faz muito sentido para ela investir nesses campos que, relativamente ao pré-sal, ficaram pequenos. Então, essas empresas elas podem melhorar a produção e melhorar essa taxa, esse percentual de recuperação desses poços. Mas são poços que já tinham reservas comprovadas, já tinham produção muitas vezes, então não tem um risco exploratório relevante, como era o caso da OGX. Então, apesar de ter um risco operacional, ele não é tão grande como um risco de exploração. Nesse caso, eu acho que a variável preço do petróleo é mais importante, sim, no case delas. Perfeito. Cris, falando agora um pouco sobre a Priner, né? A Priner dobrou a receita bruta no quarto trimestre, ela, inclusive, indo aí para os 260 milhões de reais, segundo a prévia operacional que foi divulgada pela própria companhia. A empresa informou também que o valor aproximado dos novos contratos celebrados no quarto tri passou aí da casa dos 135 milhões. O que favoreceu esse resultado tão positivo, na tua opinião? Bom, a Priner, ela veio primeiro de uma fase ali da pandemia, onde ela faz serviços de manutenção industrial. Para diversos setores, inclusive ela vem diversificando os setores. Mas os principais setores que ela atua é petróleo e petroquímico. Ainda é bastante relevante a participação desses dois setores na receita dela de manutenção. Quando a gente teve a pandemia do coronavírus, as empresas já estavam operando com menos pessoas nas instalações industriais, nas plataformas, e devido à necessidade de distanciamento social, obviamente que as manutenções, a entrada de equipes externas e tudo mais foi adiado na medida do possível, pelo motivo de justamente manter menos pessoas ali nos locais naquele momento. Só que as manutenções, elas até podem ser adiadas, mas elas acabam ficando represadas e têm que ser feitas assim que possível. Então, é o que a gente vê, né? Logo que melhorou a questão da pandemia, as empresas não só fizeram a manutenção que já era programada, como também aquela que tinha ficado represada por conta da pandemia. Isso melhorou muito a demanda pelos serviços da Priner. Em segundo lugar, a questão dela ter muita exposição a esses setores de petróleo, petroquímico, que estão num crescimento muito grande. A gente acabou de falar da 3R e das outras Junior Oils, que compraram campos da Petrobras e que estão investindo nesses campos. Então, o investimento no setor de petróleo e petroquímica, ele continua alto no Brasil, com muitas empresas investindo, fazendo manutenção. É um setor que está bem, né? Até o preço do petróleo ajuda muito nisso. Então, o fato do setor que ela tem de estar com um bom fluxo de dinheiro também ajuda na demanda. E por fim, a gente também vê aí nessa receita dela algumas aquisições que a Priner está fazendo. Como ela é uma empresa que não estava endividada, o que também é mega importante nesse cenário de juros subindo, ela conseguiu, inclusive, não só pagar dividendos bons, o que é bem raro para uma microcap. A gente geralmente não vê grandes pagadores de dividendos em microcaps, mas ela conseguiu gerar bastante caixa, pagar dividendos e ainda fazer aquisições. Então, ela adquiriu uma empresa de inspeção industrial, que é algo que dá bastante escala para ela, não precisa de muito capital envolvido, capital fixo, e tem margens ainda melhores do que outros tipos de serviços que ela presta. Então, além de melhorar a receita, melhora margens. E ela agora, mais recentemente,
adquiriu percentuais de empresas que ela já tinha controle, mas que ainda não tinha 100% do capital. Então, ela está comprando em negócios que já são dela, né? Mas agora comprando 100% do capital, o que também é muito positivo, porque são negócios que ela já opera, já conhece, já são rentáveis, e com isso ela consegue crescer a receita dela, comprando o restante das participações dos antigos donos, né? É uma empresa que vai crescendo via consolidação do setor, sempre nessa área de manutenção, né? Que eles chamam de APIL, que é pintura, enfim, sempre envolvendo instalações industriais e outros tipos de manutenção bem específicas, assim, com periculosidade ou com risco de incêndio, enfim, não é uma manutenção trivial. E isso mais ou menos explica aí o sucesso dela. Então, são vários fatores, né, que tornam a empresa agora numa situação bastante positiva. A receita crescendo 80% frente ao ano passado, nesse momento de estresse dos mercados, sem endividamento alto, pagando dividendos. Então, resultado desses últimos anos, desses últimos acontecimentos. Perfeito, Cris. Eu gostaria de incluir nessa nossa conversa alguma das principais variações da semana passada, dessa primeira semana de pregões para 2023. Foi uma semana bem agitada, tivemos 2 dias muito negativos e em seguida 3 dias de recuperação, mas um dos segmentos que mais se destacou, inclusive a maior variação setorial da Bolsa na semana passada, foi o setor aqui de construção, o setor imobiliário. A gente pode ver, claro, Gafisa disparando na frente, tem suas próprias dinâmicas por conta do anúncio do aumento da capital. A gente tem uma briga judicial entre Gafisa e Oeste Capital que ainda será solucionada. A gente tem assembleia hoje, mas aquela liminar que foi pedida pela Oeste foi retirada pela Justiça ainda ontem. Então, respondendo bem hoje o papel, tem as suas próprias dinâmicas, mas o segmento como um todo está em patamar positivo. Azevedo e Travassos, 23,70% neste último mês, agregando a semana passada e esse primeiro dia de semana. Mitre também 18,73%. Elbor, nós temos 18,14%, então um aumento bem significativo para Gafisa, Azevedo e Travassos, Mitre e Elbor. A ZEV3 também em patamar positivo, 17,93%. Tecnisa, 15,85%. Mas o que me chama a atenção é o descolamento de outras companhias desse mesmo segmento. Nós temos Direcional em patamar negativo com mais de 5% de queda. Nós temos também Cury em patamar negativo com mais de 5% de queda. Cury que deveria ser um dos grandes ativos aqui, figurando entre os patamares positivos por conta dos motivos que tocam essa variação positiva. Claro, as perspectivas de novos incentivos ao segmento, o governo anunciando o recomeço ali de algumas obras que estavam paralisadas, a retomada de algumas obras paralisadas e também um portfólio ali que seria estudado para também ser retomado durante esses 4 anos de governo. Gostaria de saber justamente por que a Cury, que é uma companhia que a senhora acompanha com bastante intensidade, está em patamar negativo diante do segmento como um todo está ganhando valor. E não é um cenário interessante para a companhia, já que atua numa área ali de obras que é interessante ao governo atual, que pode receber alguns incentivos. Como que você está avaliando esse momento de Cury e por que ela está tão isolada do restante do segmento? Eu acredito que a Cury não acompanhou essa puxada das construtoras que aconteceu semana passada e nesse início do ano, basicamente porque ela já tinha subido muito, né? Quando a gente pega aqui, eu tô olhando aqui, eu tenho a métrica desde que eu indiquei ela na carteira ali do site Invest10, né? Até para quem não acompanha, www.invest10.com.br, vocês me acompanham pelo meu site. Mas desde junho, quando eu coloquei ela na carteira para os clientes, ali ela subiu 100%. Então, o setor não tinha acompanhado tão bem. Eu acredito que ela antecipou isso, porque naquele momento onde os juros subiram muito, ela é uma das poucas construtoras que tem caixa líquido e que continuou gerando muito caixa, mesmo nesses últimos 6 meses de estresse aí de alta de juros. Isso porque quando a gente está falando dessas empresas que vendem pelo Minha Casa Verde Amarela, que agora vai voltar a ser a Minha Casa Minha Vida, elas têm uma geração de fluxo de caixa que ela é beneficiada pelo fato de a empresa vender o imóvel e logo repassar esse financiamento
para a Caixa Federal, na maior parte das vezes. E aí, conforme a empresa vai construindo o imóvel e contabilizando a receita, naturalmente, ela vai recebendo também o repasse desses valores da venda que ela já repassou o financiamento para a Caixa. Então, o que acontece? O risco de um distrato, por exemplo, já não é mais dela, uma vez que ela logo repassou o financiamento. E o fluxo de caixa fica muito vantajoso, porque ela vende ainda ali sem começar a construção, né? Ela faz o plantão de vendas e já vende, e o fluxo de caixa vai entrando conforme ela vai construindo, considerando que geralmente que a Cury em específico, ela tem uma velocidade de venda super alta, de mais de 50%, então ela logo vende as unidades, né? E ela logo começa a receber o fluxo de caixa dessas vendas. E, claro, essa receita que ela recebe é maior do que o custo da obra, né? Tanto que tem uma margem aí bastante alta, no caso da Cury, de 35%, uma margem bruta. Então, assim, talvez seja, eu falando assim, talvez fique um pouco técnico, difícil de entender, mas o fato é que não só ela tem caixa líquido, né? Ela não tem dívida, tem mais caixa do que dívida, como ela tem um processo de venda e recebimento por conta de atuar no Minha Casa Minha Vida, que é benéfico para ela e gera um fluxo de caixa muito bom. Não é a mesma dinâmica que acontece com empresas que não atuam nos ambientes subsidiados aí pelo governo de baixa renda. Então, eu acho que por esse motivo, ali no estresse de mercado e ela pagando bons dividendos, sem dívida, fez com que quem estava fugindo de risco tenha, digamos, visto nela um bom refúgio, né? Ela subiu muito, subiu 100% do meio do ano passado para cá. E agora, essa alta mais recente desses nomes tem um pouco a ver com o Minha Casa Minha Vida e as notícias de liberarem dinheiro. Lembrando que o foco vai ser as faixas mais baixas do Minha Casa Minha Vida, e a Cury, ela estava atuando mais nas faixas mais altas, de valores maiores do Minha Casa Minha Vida. Então, provavelmente agora ela vai se adaptar a isso também, ou seja, ela vai lançar mais produtos nessa faixa mais baixa, que é o foco do governo novo. Mas eu acho que também, não só essas notícias, mas os juros terem melhorado um pouquinho na última semana, a curva de juros, que tinha sofrido muito em dezembro, ajudou a melhorar as demais construtoras. E aí, como ela já tinha subido antes, eu acho que ela teve uma migração, uma realização de lucros nela. O pessoal vendeu ela, que já tinha subido 100%, para migrar o dinheiro para essas outras empresas que tinham ficado para trás e que podem sim ter algum bom momento aí com essa renovação dos planos do novo governo, liberar mais dinheiro para o Minha Casa Minha Vida. Mais uma migração de recursos, né, e realização de lucros do que algo ruim que tenha acontecido com a empresa, porque ela continua com essa dinâmica de geração de caixa positiva e não endividada, pagando bons dividendos, margens altas e tudo mais. Perfeito, Cris. Muito obrigada mesmo. É sempre um excelente papo aqui contigo. Obrigada pela tua participação e a gente conta mais vezes aqui com você, viu, Cris? Muito obrigado. Bom dia para vocês e até a próxima. Obrigada, até mais, tchau, tchau. Gente, antes de trazer mais notícias aqui de mercado para vocês, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Daqui a pouco a gente tá de volta. Não sai daí, porque ainda tem muito mais aqui de fechamento de mercado. Até já. PMC News. Informação que gera valor.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, agora sim a gente vai bater um papo com o Tariq Migliorini, ele que já está aqui, economista da Versa Asset, para bater um papo com a gente. Seja sempre muito bem-vindo por aqui, Tariq, muito obrigada pela tua companhia. Vamos falar um pouco aí, né, sobre economia, sobre mercado. Bem-vindo aqui ao nosso fechamento. Obrigado, Débora. Boa tarde a você, ao Gabriel e obrigado pela oportunidade. Maravilha, Tariq. Como já é conversa de praxe, segunda-feira a gente sempre gosta de trazer as atualizações do Boletim Focus. Nós tivemos nessa divulgação uma revisão para cima do IPCA, então uma projeção para o final de 2023 de 5,36% ainda para a inflação e também um decréscimo na previsão do PIB, 0,78% de crescimento ainda neste ano. O dólar teve um leve aumento nas projeções do mercado, R$ 5,28 até o final do ano, e também a Selic, manutenção dos 12,25% que já eram previstos no relatório anterior. O que eu gostaria de chamar a atenção é mais para a inflação. Nós víamos um movimento já precificando uma queda na inflação ao meio do ano passado. Nós tínhamos alguns fatores que defendiam essa queda na inflação em diferença aí ao restante do planeta. Então, a gente via a inflação nos Estados Unidos subindo, a inflação na Europa ainda com indicadores de uma maior alta ainda para este ano, mas nós especificamos já uma queda na inflação para o Brasil. Por que agora a gente retomou essa discussão de aumento da inflação para o final do ano? A gente tem novos fatores que devem ser colocados na conta. O que está pressionando a inflação ainda para este ano de 2023? A gente está aquém do que deveríamos estar, segundo as projeções do ano passado. Como que você está avaliando todo esse vai e vem da inflação no Brasil nessas projeções de curto prazo? Tá certo. Bom, primeiro, para a gente entender por que a inflação desse ano foi melhor do que o esperado, né? Alguns meses atrás, se pega em meados do ano, acho que o consenso estava que a inflação fosse mais próxima de 10%, uns 8%, e ela foi caindo, né? Acho que o que ajudou mais foram os cortes de impostos que a gente teve, né? Que foram até além do que a capacidade fiscal do Brasil toleraria, né, principalmente essa questão de combustível. Então isso, os preços administrados, né, combustíveis, energia elétrica também ajudou, muita coisa ajudou este ano, né? Por isso que a inflação veio menor que o esperado, né? E o que a gente está vendo agora na ponta nos últimos meses é que o resto da inflação, né, que a gente chama de inflação de núcleo, né, aquilo que não é tão volátil, ela realmente está melhorando, está numa trajetória de melhora. Serviços, as médias dos núcleos que o Banco Central olha, tudo isso está caindo, né? Mas o que a gente está vendo, por outro lado, é as projeções de inflação piorarem, né? Você citou bem aí 2023, que foram as que mais subiram, mas 2024 e 2025, lá no relatório Focus, também estão subindo, né? Para esse ano, eu acho que o que chama mais atenção, o que está puxando as projeções do mercado, primeiro, um estímulo fiscal um pouco maior do que se esperava, né? Então o governo está disposto a gastar um pouco mais, a gente viu isso na PEC de transição, isso puxa um pouco a inflação, mas você tem outros fatores. Eu acho que o mais importante aqui nas últimas semanas é a questão da revisão de impostos que foram cortados no ano passado, né? Então a gente está falando de combustíveis, o governo aí não tem uma data certa, está postergando um pouco essa decisão, mas parece mais ou menos claro que combustíveis vão ser reonerados, é uma possibilidade que cortes de IPI também voltem. Então, no geral, acho que o que está puxando hoje as projeções de inflação para este ano é essa perspectiva de aumentos de impostos e outro lado gastando mais, o governo gastando mais, estimulando um pouco mais
a demanda. E quando você pega 2024 e 2025, né, você olha lá no relatório Focus, as projeções também estão fugindo da meta, né? Então, 2024, por exemplo, o Focus está imaginando aqui inflação de 3,7, né? A meta é 3. Para 2025 também, está 3,30, a meta é 3, né? E aí isso é um reflexo da incerteza fiscal, né? Então, se o governo não conseguir fechar a conta do déficit fiscal, colocar um arcabouço fiscal que dê credibilidade sobre a trajetória da dívida nos próximos anos, isso gera desconfiança e isso piora as projeções de inflação dos economistas. Então, o Focus é o primeiro sintoma dessa desconfiança e dessa preocupação, enquanto o governo não mostra um plano crível de como zerar o déficit, né, e criar um plano de médio e longo prazo para retomar a estabilização da trajetória da dívida nos próximos anos. Perfeito. Bom, Tariq, não dá para poder a gente não mencionar tudo o que tem acontecido lá em Brasília. É claro que a gente sabe que isso gera muita incerteza, insegurança política gera incerteza, e incerteza é tudo que o investidor não quer, né? Começando com o investidor principalmente estrangeiro, né? Fica difícil você apostar e investir num país que você não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Hoje, quando começamos o pregão, a gente tinha ali uma curva de juros um pouco mais empinada, a gente teve o Bovespa ainda no patamar negativo, ainda oscilando com muita volatilidade. Agora, aqui no final da tarde, a gente tem até os DIs bem mais despressionados, ou seja, viraram aqui para o sinal negativo, apesar de não estarem todos aqui, né, o geral, mas a maioria é tudo em queda agora nesse final de dia, que acaba favorecendo também setores ali de consumo. Na sua opinião, esse tipo de ato que tem acontecido, esse vandalismo todo que aconteceu lá em Brasília, de que maneira isso pode perpetuar um afastamento aí, nessas incertezas que colocam para fora, literalmente, os investidores do Brasil? Você acredita que isso pode acontecer de tal forma? Ou no Ibovespa não vai fazer muita diferença tudo o que tem acontecido? Tá, eu diria assim, em termos gerais, obviamente que instabilidade institucional, incertezas políticas, isso a gente sabe que tem seu preço, né, nos prêmios de risco que o mercado cobra, né? Acho que a grande questão é o que aconteceu ontem, quanta informação isso dá sobre o futuro, né? Realmente a gente entrou num novo regime de mais incerteza política, vão ter outros protestos violentos, é esse tipo de pergunta que a gente se faz, né? Baseado nos preços hoje de mercado, a gente, como você falou no começo do pregão ali, o mercado estava um pouco mais volátil, mas as coisas melhoraram. Eu acho que agora é difícil falar que o evento de ontem mudou as perspectivas de risco político no Brasil daqui para frente. Pelo menos é isso que o mercado está enxergando, né? Por mais que tenha sido um episódio ali imprevisto e condenável, né? O que a gente viu foi uma reação forte de todos os poderes, né? Legislativo, judiciário, executivo, colocando que daqui para frente outros tipos de movimentos desse tipo não serão tolerados, né? Então acho que assim, não coloca, por mais que seja condenável e preocupante, tenha chamado a atenção ante o movimento, a questão é se foi um caso isolado ou é uma tendência daqui para frente. Eu acho que o mercado, e eu acho que eu estou na mesma, seria mais um caso isolado, né? Não temos tantas razões para se preocupar daqui em diante. Maravilha, trazendo até alguns dados de títulos negociados nessa manhã. Alguns se destacaram, principalmente Tesouro Prefixado 2029, oscilando sendo negociado a 13,07% nesta manhã. Na sessão anterior era 12,92%, então um aumento significativo no Tesouro negociado para 2029, Tesouro Prefixado. E também os tesouros indexados à inflação, nós tivemos um destaque para 2045, com um retorno real aí de 6,39%, acima dos 6,38% que haviam sendo negociados na sessão anterior.
Você acha que, por exemplo, para esses títulos indexados à inflação, com um vencimento muito longo, estarem se destacando pelas taxas, é sinal de que o mercado está olhando com maus olhos ali a perpetuidade desses movimentos no Brasil? A gente está pagando mais risco lá para a curva longa do que para a curta. Como que você está olhando para toda essa situação? 6,39% de retorno mais inflação, IPCA mais 6,39%. O que você enxerga nesses tesouros de longo prazo sendo negociados com altas taxas ainda no Brasil? Sem dúvida, eu acho que esse é o principal termômetro, né? As taxas longas de juros e longuíssimas, como o caso aí do Tesouro IPCA, né? Sobre a percepção de risco que o mercado tem, principalmente no cenário fiscal, não diria no cenário político, né? Essas taxas já estavam pressionadas antes do que aconteceu no domingo, né? Elas já vêm pressionadas, inclusive antes da eleição, né? As taxas de juros longas aqui no Brasil estão bem acima da maioria dos outros países emergentes minimamente comparáveis, né? Tirando aqueles casos de países que já perderam totalmente o rumo fiscal ou monetário, como a Turquia, a Argentina, enfim, mas os comparáveis a gente está pior, né? Então isso já vinha antes da eleição e eu acho que se agravou agora com a incerteza natural sobre qual vai ser o plano de voo deste governo para colocar as contas fiscais em dia, né? Então acho que vão continuar pressionadas essas taxas enquanto o governo não mostrar um plano crível de como segurar a dívida aí nos próximos anos, né? Então agora a gente tem esses primeiros 6 meses com um calendário razoavelmente crucial para entender a política econômica do governo. A gente vai ter nas próximas semanas aí prováveis anúncios sobre que tipos de impostos vão ser revertidos ou majorados, de onde o governo pode tirar outros tipos de receitas, né? E eventualmente algum corte de despesa para mostrar um déficit menor para este ano, né? E depois o mercado quer enxergar o plano para os próximos anos, que aí é no novo arcabouço fiscal, né? A nova regra, o direcionamento que o governo vai dar, agora que o teto dos gastos está com os dias contados, né? Vale este ano e ainda com a PEC de transição que colocou uma licença para gastar em cima do teto, né? Então acho que esses 6 primeiros meses do ano aí vão ditar para onde vão as taxas, né? A nossa expectativa é que com o direcionamento de como diminuir o déficit deste ano e colocar um arcabouço crível fiscal para os próximos anos, como o governo vai agir para aumentar para criar um superávit primário nos próximos anos, essas taxas deveriam melhorar, né? Essa é a expectativa. Tarik, só para poder a gente já caminhando para o finalzinho desse papo, eu queria entender, na verdade, como que estão as expectativas de vocês aí quanto à questão do setor de commodities. A gente sabe que isso foi um fator que acabou beneficiando muito um primeiro mandato, né, do presidente Lula. Como você mesmo falou, a gente ainda não tem um plano de voo econômico, né, definido, mas diante de um cenário positivo nesse setor, que tem ali uma fatia, um peso significativo na Bolsa, isso pode acabar sendo um ponto positivo, né? Então, hoje a gente tem alta do petróleo, a gente tem essa questão do preço do aço aí começando a fazer preço no setor, mas como que está, no geral, a expectativa de vocês, considerando também, claro, né, que a China agora começa a tentar realmente retomar, relaxando nessas políticas de tolerância zero para a Covid, reabrir a fronteira com Hong Kong agora no final de semana, ou seja, como que são as expectativas de vocês? Tá, bom, vou falar aqui da forma mais geral possível e pelo lado macro, né? Eu não estou tão ligado aí no valuation das empresas de commodities, mas algumas coisas para a gente ter na cabeça, né? A primeira é, como você disse, a China. Eu acho que isso está colocando algum otimismo, todo mundo que fala de preço de commodities e mercados emergentes para este ano, que a China finalmente vai reabrir de fato, né? Antes estava com aquela política de tolerância zero do Covid e era um abre e fecha danado que atrapalhou o crescimento desde o começo da pandemia, né? Inclusive este ano, quando todo o resto do mundo já estava reabrindo, eles ainda com dificuldade em operar em capacidade plena, né? E agora que eles estão abrindo a economia, os casos de Covid lá estão fazendo um pico e agora estão caindo fortemente, parece que o problema vai ser mais ou menos resolvido lá, né? Então vai gerar uma demanda reprimida na China depois de
mais de 2 anos com restrições, pode impulsionar o crescimento da China e, por consequente, dos preços de commodities, né? Quer dizer, de um lado a gente tem uma preocupação com alguma recessão nos Estados Unidos, se vem, se não vem, qual a intensidade, mas do outro lado a China anima os mercados. Então muita gente animada com commodities por conta dessa reabertura da China, né? Pensando aqui no investidor local, que a gente tem que ter na cabeça, hoje tem esse risco e essa preocupação com o cenário fiscal, com as medidas do próximo governo, e por um lado, né, as empresas exportadoras e commodities deveriam estar blindadas, né, a deterioração do mercado interno, né, se a gente entrar aqui numa crise, se as contas fiscais não forem resolvidas, enfim, esse é o lado de apelo, né? Mas por outro lado, acho que o que o investidor deve pensar é que as empresas de commodities eventualmente seriam um alvo fácil, né, para o governo tributar, né, para conseguir receita para zerar esse déficit, né? Então as empresas já estão lá, já estão ganhando bastante dinheiro, né? Então seria fácil aí criar impostos ali para cada setor, enfim, aí a chance de cada setor, mas por exemplo, sei lá, a Vale, o que impediria o governo colocar tributos sobre mineração, CEFEM, mais altos para ganhar ali um dinheiro e compensar no déficit fiscal, né? Então eu acho que é um ponto a ser pensado aí pelo investidor que está com medo do cenário interno e vê essa história de China reabrindo, commodities bombando, e fala assim, vou me proteger comprando commodities. Tem que pensar também nesse risco, né? Como que o governo pode se aproveitar disso, taxando mais essas empresas. Perfeito. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, Tarek, que é sempre muito importante a gente ter uma visão macro, a gente poder, né, colocar alguns pontos aí no radar. Obrigada mesmo, espero contar sempre com você aqui no nosso fechamento de mercado. Obrigado, prazer foi meu, Débora. Prazer. Vamos continuando por aqui, trazendo mais umas notícias de mercado, né, Gabriel? Bom, falando da Ânima Educação, que anunciou nessa sexta-feira a extensão por mais 6 meses o seu programa de recompra de ações. O plano original foi aprovado ao final de 2021, contava com um período de 12 meses de execução e a recompra de até 23 milhões e 500 mil ações em circulação, cerca de 10% do capital da companhia no mercado. A versão atualizada, nessa segunda-feira, prevê a aquisição de até 2 milhões e 100 mil ações até junho desse ano. E a BR Malls e a Aliança Sonae concluíram a combinação de seus negócios na última sexta-feira. Com isso, a BR Malls se torna uma subsidiária integral da Aliança Sonae e as ações atualmente representadas pelo ticker BRML3 deixaram, na verdade, de ser negociadas pela Bolsa de Valores brasileira a partir de hoje, para dar lugar às novas ações emitidas pela Aliança Sonae. Já o resgate do papel começará a ser pago em 20 de janeiro. Para cada ação de BRML3 será pago o valor à vista de R$ 1,62. Segundo estimativas elaboradas pelas duas companhias, a combinação desses dois negócios pode gerar sinergias de até 210 milhões de reais até o final de 2028. É isso aí, a gente vai agora para um rápido intervalinho comercial, daqui a pouco a gente volta com mais notícias de mercado, atualizações sobre Brasília. Não sai daí que a gente volta já. PMC News, informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, você pode perder uma grande oportunidade em 2023. Para investir em commodities, não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. Por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, as vagas são limitadas. Serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. A gente volta agora a falar sobre Brasília. Reginaldo Lopes, o líder do PT na Câmara, disse que Lira determinou a votação da intervenção do Distrito Federal hoje às 8h30 da noite. Segundo Lopes, há consenso na Câmara sobre a intervenção do Distrito Federal. Sobre CPI, Reginaldo Lopes disse que é preciso esperar investigações e que o ideal é debater CPI em outro momento. Na opinião do deputado, cabe aumento da pena para os atos terroristas e deveria se estender também os atos para crime eleitoral, já que, de acordo com ele, atos de vandalismo tiveram participação de deputados estaduais e de vereadores. E o ministro-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, Paulo Pimenta, afirmou hoje que pode ter acontecido uma facilitação e cumplicidade no acesso dos terroristas ao Palácio do Planalto. Segundo ele, o fato de as portas principais estarem intactas enquanto as do STF foram arrombadas demonstra que o grupo pode ter recebido alguma orientação. Pimenta explicou que quem entrou no palácio conhecia o palácio, nada do que aconteceu aqui poderia ter acontecido sem que algum nível de facilitação, algum nível de cumplicidade tivesse ocorrido, segundo ele. O ministro ainda afirmou que os vândalos escolheram alvos certos dentro do palácio. Ele disse, abre aspas, uma parte com inteligência foi a sala das armas do GSI, foram a SECOM, foram a ABIN, levaram os HDs, muitos HDs. Parte das pessoas que estavam aqui agiu com inteligência, sabiam o que estavam fazendo, fecha aspas. Foi o que disse Paulo Pimenta. E o Senado já alcançou as 31 assinaturas para instalar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar os atos de vandalismo realizados em Brasília nesse domingo. O número ultrapassa o mínimo necessário, de 27 assinaturas de senadores. O requerimento é da senadora Soraya Tronic e o ex-presidente do Senado, por 4 vezes, Renan Calheiros, ele também vinha trabalhando já junto com o líder do governo no Congresso, o senador Rodolfo Rodrigues, pela instalação de uma CPI para investigar os atos. E nesta segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou a criação de um e-mail, de um endereço de e-mail para receber informações sobre os atentados terroristas deste domingo em Brasília. Para denunciar, o e-mail deve ser enviado para denuncia@mj.gov.br. Ainda neste domingo, após os golpistas invadirem e destruírem a sede dos 3 poderes da República, Dino afirmou em nota que não haverá conivência com o crime e que todos os responsáveis responderão na forma da lei, fecha aspas. Bom, e aqui mais informações sobre representantes da extrema-direita ao redor do mundo que acabaram indo às redes sociais para repudiar os atos de vandalismo em Brasília desse domingo. A rival do presidente Emmanuel Macron, nas últimas eleições da França, Le Pen, comentou no Twitter que atacar lugares de poder e representação cidadã é atacar a democracia. A primeira-ministra da Itália também condenou as ações terroristas. Segundo ela, o que está acontecendo no Brasil não pode provocar indiferença e que o retorno à normalidade é urgente. Se solidariza, inclusive, também com as instituições brasileiras nesse caso. E agora as notícias internacionais. Uma das províncias mais populosas da China atingiu o pico de infecções por Covid-19 na atual onda de casos que assola a China após o fim da política de Covid-0. O diretor da Comissão de Saúde
de uma das províncias disse que até sexta-feira, 89% dos 100 milhões de residentes da região já haviam sido infectados pelas variantes Omicron que estão varrendo o país, segundo a agência Dow Jones. O corte nas restrições destinadas a conter infecções encerrou uma abordagem de abertura gradual para facilitar os controles. Hoje, uma província no leste da China e uma cidade industrial no sul informaram que estão focando seus esforços para impedir que os casos graves se acumulem após o fim do pico de casos. No final de semana, a Comissão Nacional de Saúde da China disse que as infecções em várias grandes cidades atingiram um pico. A Comissão Nacional de Saúde disse à China Central Television que havia sinais de que a procura por tratamentos de emergência estavam diminuindo em todo o país, embora as unidades de terapia intensiva ainda estivessem com níveis altos de ocupação. Bom, uma informação que acaba de me chegar aqui, uma grave informação, inclusive, é de que o Randolfo Rodrigues, ele afirmou que foram encontradas 3 granadas no STF e 2 no Congresso. As perícias que estavam sendo realizadas desde esse domingo, começou a ser realizada nesse domingo, o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, já tinha confirmado que tinham sido concluídas essas perícias justamente para que se fossem averiguadas as prováveis existências ali de bombas, ou não. A gente tem agora essa informação então do Randolfo Rodrigues confirmando que foram encontradas 3 granadas no STF e 2 no Congresso. Inclusive no Twitter, agora há pouco, às 5 horas e 7 minutos, Randolfo Rodrigues disse que os terroristas estavam armados com armas de fogo, machados, facas e até granadas. Eles queriam destruir o STF, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Roubaram celulares, obras de arte, armas e móveis. Reforço, todos serão criminalizados, foi o que disse Randolfo Rodrigues agora há pouco no Twitter, também trazendo essa informação de que foram encontradas 3 granadas no STF e 2 no Congresso, Gabriel. Nós tivemos a informação também que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu um telefonema da presidente do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber. Nesta segunda-feira, na ligação, a Weber pregou ao ex-ministro da Infraestrutura a necessidade de haver um diálogo entre os federativos, entre os entes federativos e as instituições após os atos dos manifestantes que destruíram as sedes dos 3 poderes. Tarcísio de Freitas havia indicado que não compareceria a uma reunião entre os governadores com Lula, com Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente da República, mas agora recua, teve a informação de que ele recuou e agora vai sim a reunião entre os governadores e o presidente da República. Bom, lá nos Estados Unidos está acontecendo uma coletiva de imprensa na Casa Branca. Eu já havia trazido aqui algumas informações para vocês em relação a isso e temos mais informações vindas de lá, falando em relação ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. A gente tem as imagens aí nesse momento, quando indagados ali em relação ao visto do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Departamento de Estado não falou especificamente sobre o visto Bolsonaro, mas sinalizou durante a fala o risco de expulsão do ex-presidente. Eles disseram, abre aspas, se um indivíduo está com visto de trabalho ou diplomático, mas sem serviço, deve deixar os Estados Unidos em 30 dias. Fecha aspas, foi o que disse Ned Price, que é porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ele disse que para não deixar os Estados Unidos, o indivíduo deve mudar o status do visto para turismo, A gente já tinha aí uma indagação em relação a essa questão da situação do Bolsonaro, de como ele estaria nos Estados Unidos, mais cedo ainda, nessa mesma coletiva que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Já tinha sido questionada a possibilidade de um telefonema entre o presidente americano Joe Biden e Lula, e ele confirmou que sim, Biden deve conversar com Lula, não dando detalhes de quando ocorrerá esse telefonema. Ele disse que acredita que as instituições democráticas no Brasil vão se manter, que líder livremente eleito governará o Brasil e que não será dissuadido durante a fala ali. O representante da Casa Branca também falou que a democracia brasileira é resiliente, forte e que vai superar os ataques. Disse que não estão em contato direto com Bolsonaro e que eles não receberam até agora nenhum pedido oficial do governo brasileiro
sobre Bolsonaro. Não foi, então, entregue nenhum pedido oficial à Casa Branca, pelo menos até o momento, viu, Gabriel? Perfeito. Também sobre os Estados Unidos, nós temos a postura do deputado democrata Joaquim Castro, do estado norte-americano do Texas, pedindo pela extradição do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi às redes sociais, inclusive, e escreveu o seguinte: Bolsonaro não deve receber refúgio na Flórida, onde está se escondendo da responsabilidade de seus crimes. Ele disse isso em uma publicação no Twitter, também se posicionou junto ao presidente Lula e ao governo democraticamente eleito do Brasil. Terroristas domésticos e fascistas, segundo ele, não podem usar o roteiro de Trump para enfraquecer a democracia. Então vemos esse movimento de extradição, esses pedidos de extradição que já foram replicados aqui no Brasil por Renan Calheiros, também pelo PDT e outros partidos, também agora estão atingindo algumas autoridades norte-americanas, no caso do deputado democrata Joaquim Castro, pedindo pela extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Débora. É isso mesmo. Bom, Gabriel, a gente vai agora para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente vai ter mais giro de notícias, teremos análises técnicas por aqui, a gente vai voltar a falar sobre o mercado. Fechamento do Bovespa logo mais, então não sai daí que a gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, vamos agora com um giro aqui de mercado. A gente tem o Ibovespa no alta de 0,31% aos 109.300 pontos. Enquanto isso, no dólar futuro, a gente tem aqui uma alta de 0,49%. A moeda americana aqui é 5,28, apesar de ter chegado a operar acima dos 5,30 pela manhã, a gente tem agora a moeda americana aos 5,28. Aqui no nosso monitor de mercado, o HAMER3 sobe 7,68%, depois a gente tem ações do setor de turismo, áreas e turismo, e em seguida também aquelas ações mais ligadas ali às exportações, como frigoríficos, papeleiras também aparecendo destaques de alta dessa segunda-feira. A alta do dólar acaba favorecendo bastante esses setores. Aqui no patamar negativo, a Apivida, 10% de queda para a Apivida, gente. Importante lembrar que houve um rebaixamento de recomendação do Bradesco BBI para a Apivida, no caso saindo de recomendação de compra para neutra, e isso está atingindo, o papel está refletindo nessa queda do papel. Interessante lembrar, Débora, não só o Bradesco BBI rebaixou a categoria de Apivida, mas também o Bank of America rebaixou essa categoria e também o JP Morgan. Então, 3 instituições rebaixando quase que consecutivamente desde a última sexta-feira as suas posições para a Apivida de compra para neutro ou de neutro para venda. Então, nós temos essas posições de 3 instituições, então uma força bem forte para esse ativo que está apanhando bastante no mercado de hoje. Exatamente isso. E aí fica claro aqui da gente entender do porquê desses 10,17% de queda, o papel que está a R$ 4,24, no ano, agora acumulando uma queda de 16,54%. A máxima do dia aqui foi R$ 4,70, a gente abriu R$ 4,69, o papel está agora a R$ 4,14, a queda de mais de 10%.
10,17% aqui nesse momento que a gente tem, né, para a Apvida. Gabriel. Claro, destacar também o setor de shoppings na variação diária, a única ação variando positivamente, claro, Aliança e Sonai. Vocês podem ver que nosso agregado setorial não conta mais com as ações de BR-MOL, BRML3. Então já foram incorporadas e agora a Aliança Sonai deve entregar essas novas ações. A data para o pagamento, para a quitação das ações de BRML3 é de 20 de janeiro. Então até dia 20 de janeiro aqueles acionistas que optaram pelo recebimento do dinheiro em troca das ações de BR-MOL receberão a partir do dia 20 de janeiro em parcela única à vista. Então nós temos a Aliança Sonai subindo bastante, ganhando bastante valor em detrimento do restante do setor. JHSF em patamar negativo, JHSF participações 0,62% de queda e também Multiplan 0,79% de queda. O setor está murchando aqui, Débora. Os principais ativos estão indo embora. Todo mundo está fazendo essas aquisições, essas fusões. Agora a gente tem os três principais ativos aqui: Also, Aliança Sonai, Multiplan e JHSF participações. Se nós virmos aqui esse gráfico da Aliança Sonai, nesses últimos dias nós tivemos os dois primeiros pregões negativos para o ativo, mais uma recuperação e até um fechamento em patamar positivo no agregado mensal, no agregado desde a primeira segunda-feira até esta segunda-feira, segunda semana de janeiro. Foram dois pregões negativos, replicando os movimentos da Bolsa de Valores brasileira, e em seguida nós tivemos 4 dias seguidos de recuperação para os ativos de Aliança Sonai, agora integrando as atividades de BR-Malls, tornando BR-Malls uma subsidiária da Aliança Sonai, Débora. É isso mesmo, Carol. Carol é quem a gente vai falar agora, né, Gabriel? Exatamente. A Gabriel aqui com a gente, ótima. A Carol da REC está aqui já com a gente, analista técnica, ela que vai trazer aqui análises e ótimas análises. A Carol é incrível. Carol, seja bem-vinda aqui, sempre no nosso fechamento de mercado. Obrigada por estar aqui para trazer aí um pouco, né, desse patamar técnico, desses papéis aí do Bovespa. Seja bem-vinda. Obrigada, Débora. Boa tarde para você, boa tarde, Gabriel, e boa tarde para todos os nossos queridos espectadores aqui do canal BMC também. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu fico muito feliz, né, quando a gente pode dividir um pouquinho de conhecimento e análise técnica faz meu coração vibrar, então vamos nessa. Então vamos lá, porque a gente tem que tentar entender um pouco desse Bovespa, né, Carol? Sempre eu gosto de começar aqui pedindo justamente análise sobre o Bov, né? A gente tem uma alta do Bovespa hoje que chegou ainda a ficar praticamente ali de toda a manhã numa queda. Então, considerando volume que a gente tem hoje aí no índice Bovespa, considerando, né, as últimas movimentações, os últimos pregões que foram de alta, né, para onde você vê esse Bovespa indo? Ele vai vir testar esse topo que a gente tinha aqui antes, né? Como que você está vendo esse gráfico do Ibovespa? Débora, eu vou compartilhar minha tela, fica mais fácil, pode ser? Para a gente analisar aqui. Claro. O Ibovão da massa. Seguinte, a gente viu acontecer o que houve, os fatos, né, aqui em Brasília, no dia de ontem. Todo mundo ficou extremamente preocupado com o que iria acontecer hoje. A gente viu o mercado abrindo em queda e depois ele dando essa recuperada aí agora, né, no fim do dia. Então, volume financeiro de 13,25 bilhões até o momento, enquanto ontem sexta-feira a gente teve um volume de 18,06 bilhões. Então, o volume de hoje foi menor. E o que a gente vê? A gente vê no gráfico, ele ultrapassou essa região importante que a gente tinha demarcado como um canal de baixa, estava marcado ali desde outubro de 2022, buscou as duas médias móveis importantes também no nosso gráfico, a média de 72 e a média de 200, e agora, o que a gente vê? Enquanto o OBV ele continua ainda para cima e acima da linha da média móvel de 10, como a gente consegue analisar aqui no gráfico, deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor, né? Ó, aqui no gráfico ainda tem um OBV bem positivo, bem para cima. E isso dá indicativos de que pode continuar assim esse movimento aqui até chegar pelo menos a essa região do 111,016, que é esse próximo alvo projetado aqui como resistência. Chegando aqui e ultrapassando essa região, a gente acredita que ele vai realmente
dá essa certeza, né, da reversão, porque enquanto a gente está ali até essa região, a gente tem sinais dessa reversão de tendência, né? Então a gente precisa esperar romper esses níveis importantes aqui de resistência. O primeiro deles é o 111,016, depois a gente tem o 114,737, para a gente ver realmente se ele vai voltar para o movimento de alta aqui no gráfico. E enquanto isso, a gente acompanha o dólar também, né? E o dólar, ele hoje, aqui ó, o volume financeiro dele de hoje foi de 66,86 bilhões, 66,86, e no da sexta-feira foi de 70 bilhões. Acordou aí até, digamos assim, animadinho, né? Foi ali, buscou a máxima no 5,334 e aí depois deu essa recuada, né? Buscou ali, inclusive, chegando nos níveis importantes ali que a gente tinha traçado também como resistência. Mas ele deu essa recuada, não subiu como, né, a gente acreditava que ele poderia subir no dia de hoje. Mas China nos indica que está dando sinais aí também de retomada, né, de crescimento, fronteiras abertas, e tudo isso pode favorecer a gente aqui também. Boa, Carol. Gabriel. Maravilha, eu gostaria de começar essa nossa conversa, claro, falando sobre um dos principais decréscimos do dia, uma ação que vem perdendo bastante valor desde o início aqui do nosso pregão, por conta de alguns rebaixamentos em relatórios de grandes casas, de grandes instituições, como o Bank of America, como o Bradesco BBI e também como o JP Morgan. Eu estou falando de Hapvida. A Hapvida perde agora mais de 10% neste pregão, movimento que vinha sendo identificado para a Hapvida desde a semana passada, boa volatilidade, mas agora 10% de queda é uma queda bem significativa para o ativo. O que a gente pode esperar após essa forte queda, após esse novo patamar de preço para a Hapvida, claro, com fatores extraordinários ali, como os relatórios dessas grandes casas? Bom, Gabriel, esses relatórios, eles impactam diretamente, né, no preço das ações, e principalmente porque muitos investidores, eles se balizam, né, balizam as suas carteiras de acordo com esses relatórios dessas grandes instituições. E aí a gente tem aqui no papel, a Hapvida voltou aqui para os níveis, né, de 14 de dezembro de 2022, que foi o menor nível dela, assim, analisando do ano passado. Ela veio numa linha de queda aqui, uma linha de tendência de baixa muito importante, ficou por alguns meses aqui, ela ficou numa região bem lateralizada aqui, que foi entre agosto e outubro de 2022, e depois ela voltou a cair, né? Voltou aqui a cair, e a gente vê essa linha de tendência de baixa muito bem definida aqui no papel. O que acontece agora? Agora ela está num teste de fogo. Apesar do dia de hoje, né, ter sido um dia de queda muito expressiva para o papel, ó, e a gente pode ver aqui um volume financeiro negociado de 692 milhões, e se a gente comparar com o pregão da sexta-feira, a gente teve ali um volume de 325, a gente está falando ali de quase o dobro, né, no dia de hoje. Então, temos aqui agora uma região importante, como eu citei, nos 4,14, especificamente nos 4,14, que é a região de teste aqui que foi do dia 14 de dezembro. Acontecendo esse rompimento dessa região, a gente tem aqui agora outros parâmetros para a gente esperar a queda desse papel, se ele continuar caindo. Então, a gente tem os R$ 3,71 e R$ 3,11, que são os próximos alvos projetados ali como suporte no papel. E o interessante é que o OBV, ele está empinado, como eu brinco, né? Empenou a carroça aqui, ó. O OBV realmente veio mostrando que está bem forte essa tendência, até porque ele ficou bem longe da média de 10 períodos. Então, a gente tem sinais e indicadores que nos dão essa sensação de que ele pode continuar caindo, sim. O teste vai ser exatamente aqui hoje. Testou, e se a gente der um zoom aqui no gráfico, a gente vai acompanhar que veio no teste da mínima do dia,
pelo menos até agora, foi ali nos 4,14, exatamente nesse nível importante, recuou, né? Não rompeu com esse nível, recuou e está ali agora nos 4,23, 4,24. Então é isso que a gente vê. Ficou muito longe das médias, tanto da média de 72, que está ali em 5,98, quanto da média móvel de 200, que está ali em R$ 7,12. Então a gente tem uma queda expressiva de todos esses dias, ali vai chegando a 50% de queda no preço do papel. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Taesa, foi um dos papéis até, inclusive, que chamaram a atenção na semana passada, né, Carol, que teve anúncio aí de dividendos, a gente sabe que dividendos, inclusive, né, é algo que agrada bastante aí o bolso dos investidores. A gente tem Taesa aqui subindo 1,16%, as units de Taesa, que aliás vão pagar o maior valor aí de dividendo. Eu queria que a gente pudesse dar uma olhadinha aí no papel da companhia, se vai começar a seguir numa tendência de alta a partir de agora. Lembrando aí para quem quer garantir esses dividendos até amanhã, tá, Débora? Data limite dia 10 de janeiro. Depois, dia 11, já negociada a ex-dividendos. É isso aí. Taesa dá aquela sensação de tranquilidade, né, quando a gente olha para o gráfico, porque realmente deu aquela recuperada e o último fundo aqui, ele foi mais alto do que o fundo anterior. Então a gente está falando aqui, eu vou mostrando aqui para vocês para ficar mais didático. A gente está falando ali de um fundinho que foi feito aqui por último em 33,83. Então ele veio e já abriu na sexta-feira com um gap de alta, já buscou ali o próximo alvo projetado como resistência ali, que está nos R$ 36,01. E eu acho bonito porque quando a gente olha, a gente tem a média, o preço está chegando exatamente na média móvel de 72 períodos, o que dá para a gente uma sensação de tranquilidade, né, nesse sentido. Então, significa que graficamente falando, a gente pode olhar para o curtíssimo prazo, né, digamos assim, a gente vê essa linha de tendência de alta se formando no curtíssimo prazo. O ativo, ele ainda está numa linha macro, se a gente for pegar do médio e longo prazo, ele ainda está numa tendência de baixa, mas ele já consegue me mostrar sinais de reversão e a gente vê através desses últimos movimentos, tá? Porque fez esse fundo aqui que foi mais alto do que o fundo anterior. E o que eu tenho além disso, né, me mostrando aqui em Taesa? A gente tem, o último fundo dele aqui foi em 32,87, por volta aqui dos 32,87, tem um pontinho pivô ali nos 32,20. E o que a gente pode analisar desse papel, né? E eu sempre gosto de mostrar isso aqui para vocês, uma ferramenta chamada risco-ganho. Acho que vocês devem ter aí na plataforma de vocês. Mas olha só, depois que ele rompeu essa região aqui dos R$35, digamos assim, foi o último topo, tá? Então vamos lá, depois dos R$35, se a gente fez essa operação, e eu acredito que a galera que gosta de análise técnica pode ter tido, né, essa sacada de fazer essa operação aqui no rompimento dessa região dos R$35 ali de resistência, e é interessante observar que o risco para essa operação seria muito curto, seria de 3,54%, e estaria chegando ali hoje já próximo ao primeiro alvo, né, digamos assim, para a gente fazer parcial no papel. Então seria ali dos 36,25 com, né, quando a gente entra num swing trade, é interessante a gente ter tudo muito bem definido, o stop loss, alvo projetado ali como alvo 1 de ganho e alvo 2. E o alvo 2 estaria ali em 38,73, acima inclusive da média de 200 períodos. Então me mostraria uma operação de risco 3,54 para um ganho de 10,62. E seria uma boa relação risco-retorno. Perfeito, Carol. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, viu, Carol? Obrigada mesmo por ajudar a gente aqui nesse fechamento de mercado. Sua participação é sempre incrível, sempre importante, é muito bom. Como eu já falei na semana passada, a gente tem uma mulher aqui, né, falando um pouco sobre mercado. Não é fácil, né, conhecer alguém que domine tão bem assim, ainda mais uma mulher. Obrigada mesmo, foi muito importante para nós, hein? Obrigada pelo carinho, Débora. Eu fico muito feliz e podem contar comigo sempre. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Agradeço, Carol. Um abraço.
Vamos continuando por aqui, Gabriel. A gente vai para um rápido intervalinho comercial. Daqui a pouco a gente volta. A gente vai trazer mais análises. Vamos olhar aqui mais para o Ibovespa, que ainda sobe 0,15%. Então, não sai daí que daqui a pouco eu estou de volta. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta, olha só, a Ibovespa está subindo 0,07, ou seja, está devolvendo os ganhos que a gente vinha acompanhando aqui durante todo o período da tarde, né, praticamente nesse finalzinho de pregão, são 5 horas e 48 minutos. Falta pouco aí para poder terminar esse pregão de segunda-feira, primeiro pregão aqui, segunda semana do ano. Então a gente tem aí no Ibovespa ainda Amber 3 liderando altas, viu, Gabriel? Maravilha, agora já para falar sobre alguns ativos, gostaria até de convidar todo mundo que está no nosso chat a participar dessa conversa, mandar alguns ativos aqui no nosso comunicado, no nosso chat, aqui no nosso, com a sua participação. Mas, claro, conversando sempre com alguns dos maiores analistas do mercado, eu gostaria de convidar Igor Rodrigues, analista técnico. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela atenção. Olá, é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Igor, não sei se eu vou lhe abusar, tá bom? Mas eu gostaria de ter uma nova análise sobre o Ibovespa, se o senhor conseguir fazer uma análise intraday, só para a gente ter uma noção de o que vai acontecer nesses últimos minutinhos de Ibovespa, se tiver essa disponibilidade, claro, não quero abusar na sua boa vontade, mas é um ativo que está perdendo valor, tinha começado em negativo, em patamar negativo, ao longo do dia virou para o positivo, manteve essa alta e agora está perdendo força e cada vez mais diminuindo esse patamar positivo. Está próximo ali, inclusive, do negativo para o nosso Ibov. Olha, eu vou tentar dar uma explanação aqui da minha forma de ver o Ibovespa. Perfeito. Gráfico semanal, o mercado está com a característica altista. Deixa eu só compartilhar minha tela, senão não dá certo, claro, né? Por favor, compartilhar. Vamos lá. O gráfico semanal, ele está com uma característica altista. Parou numa região de suporte, que seria parte de retração do preço. Então aqui é uma região considerada ponto de compra, tá certo? Só que nos últimos dias aí o mercado entrou numa consolidação, né? O que é a consolidação? É quando o mercado sugere que ele não vai nem subir e nem cair. Então a gente precisa ver o mercado quebrar as linhas de tendência, ele está formando um padrão de estrangulamento, um triângulo. Então, atualmente, visualizando o gráfico diário do Ibovespa, a gente consegue ver que ele está sem renovar os fundos e sem renovar os topos, né? Então, ele está afunilando. Normalmente, esse padrão, ele antevém um movimento mais forte de uma continuidade ou de uma mudança de direção. Então, as pessoas que estão de olho na bolsa em si, o Ibovespa sinaliza dúvida, sinaliza que ele está resiliente quanto à subida e também perdeu
perdeu um pouco da força de queda. O que acontece? Para que nós venhamos aí a sinalizar novos áreas, né, a gente precisa quebrar este ponto que eu destaquei em amarelo para imaginar que o mercado vai voltar a sinalizar queda ou superar este outro ponto aqui para sinalizar que mudou o comportamento baseado no gráfico, né? E quando a gente tiver essas sinalizações, fica mais fácil da gente observar e tentar identificar para onde o preço vai. Na subida, por exemplo, o mercado, ao romper esse ponto que a gente destacou aí, ele vai abrir um range que não é muito bom ainda. É um range onde sugere ainda alguma dificuldade, tá certo? Essa dificuldade, pessoal, dá para imaginar o Ibovespa aqui, ó, puxando entre os seus 113.500, 111.200, que é a resistência, então ele vai encontrar problemas ainda nessa região, que é uma retração de preço, tá certo? E caso nós venhamos a romper para baixo, aí, sinalizando continuidade da queda, aí sim já sugere andar um pouco mais e como objetivando, quando o mercado sugerir queda, ele vai falar para a gente que a sugestão de movimento seria repetir a perna da tendência, né? Então, após ele definir essa região aqui em cima, quando ele sinalizar que vem para baixo, ele tenderia a repetir essa perna aqui, é onde fica, para quem principalmente gosta de bolsa, no sentido de longo prazo, comprar, fica bastante perigoso. Por quê? Porque este rompimento de fundo vai sugerir que ele vem para essa mínima aqui embaixo, e muito provavelmente a gente deve olhar agora gráficos maiores, sugerindo que a mudança de comportamento seria de gráficos muito maiores, né? Então a gente vai olhar aqui primeiro alvo para a casa de 95.500 pontos, que é o fundo anterior aqui, na casa de 95.250 aproximadamente, e se nós pensarmos em tendência, o mercado viria fazer este movimento, sugerindo uma queda possível entre 85.100, podendo se estender até uns 63.000. Então, sinal de alerta tem que ser ligado aí para quem está comprado, a partir do momento que quebrar o triângulo ali em cima no gráfico diário, sinalizando que vai voltar a deslocar o preço, né? A gente vive um cenário meio conturbado, político, né? E isso pode sinalizar uma mudança aí, né? Então, ficar atento ao cenário, né, político-econômico, porque é ele que está dando aí as dúvidas ou certezas para o mercado se movimentar. Já no intraday, a gente tem aqui, ó, o nosso gráfico de 15 minutos do Ibovespa, sugerindo queda, né? E em termos de alvo, a gente pode buscar os tempos gráficos menores. Então, em termos de alvo, está sugerindo aqui para o Ibovespa uma queda aproximadamente aí, ó, para finalizar ali próximo de 108.500, que é o alvo dessa queda aí. Perfeito. Certo, Guilherme? Olha, certo. Tá me ouvindo? Tô sim. Ah, então tá bom. Olha só, Igor, a gente tem aqui alguns papéis do setor de varejo, aliás, Amer 3, que está desde mais cedo aparecendo nos destaques de alta. E desde a semana passada a gente tinha falado um pouco aqui sobre a questão de estar acontecendo ali talvez um rotation nos setores, né, com os investidores procurando ali, buscando lucro no curtíssimo prazo, tentando achar ali setores e papéis mais descontados nos últimos dias, né, porque investir por longo prazo com tanta certeza acaba sendo um pouco mais difícil. Rodrigues, Igor, você acredita realmente nisso? Você acredita que a gente pode estar vendo esse rotation e o varejo, de acordo com o que tu vem acompanhando aí de análise técnica, né, do setor, acredita que é realmente o mais indicado para esse tipo de curtíssimo prazo, de investimento a curtíssimo prazo? Assim, a bolsa, em termos de curtíssimo prazo, ela sempre vai ser pontuada por momento, né, pessoal? Então, mas assim, eu gosto de ressaltar que o gráfico ele é muito claro. Então, vamos observar o movimento anterior de Amer aqui, ó, só para o pessoal entender a lógica que eu trabalho. Quando a gente tem uma perna de tendência de baixa aqui, ó, e o mercado sinaliza queda, a mudança de comportamento dessa tendência de baixa vai fazer o quê? O preço voltar a buscar uma resistência de um tempo gráfico maior, fazendo com que ele torne o movimento da queda bem mais acentuado numa volta. O que acontece ali? Toda vez que a gente tem uma mudança de comportamento do preço, mudança essa que a gente vai destacar aqui, ó, marcada em amarelo,
você tem a ideia que o mercado vai buscar as zonas de retrações, que seriam a retração de 60% do movimento, 50% do movimento de queda anterior vai retrair. Se a gente puxar a ferramenta Fibonacci aqui, ó, a gente consegue ver essa mudança de preço e o preço tendo buscar as zonas de retração. Que seriam aqui as zonas de 38,2%, 50%, 61,8%. Quando o mercado retoma a tendência baixista, ele volta com muito mais força e com uma amplitude de movimento muito maior. O que eu vejo atualmente para o gráfico de Hammer? A gente consegue ver o mesmo tipo de comportamento do movimento passado, que é o seguinte: ele muda o comportamento falando que sobe após uma tendência de baixa. O que você está vendo? A tendência de baixa e uma mudança de comportamento de preço. Essa primeira mudança de comportamento de preço, que ela é destacada no comportamento aqui, destacado em vermelho, vai sugerir que o preço está respirando, fazendo uma correção do movimento baixista e vai encontrar problemas nas retrações. Então, quando a gente olha a Hammer e puxa a retração, ela pode subir bem? Sim, ela poderia subir ainda entre R$14,50 e R$16, que seria ali a região de problema do último movimento. Porém, ao sinalizar uma mudança de padrão alinhando de novo com a queda, ou seja, a gente ter esse pedacinho aqui, que é o único momento que está caracterizando tendência de alta, a gente vai ter a mudança. Vamos pegar aqui, destacar em vermelho. Vamos supor que o mercado faça algo assim, ó. Ele está subindo e essa mudança cancela qualquer tipo de subida para a Hammer. Então, aqui, quando isso ocorrer, quem está posicionado comprado tem que ficar preocupado, porque a sugestão é que o mercado volta a apontar para baixo e aí com muito mais força, porque a tendência primária está de baixo. Perfeito. Maravilha, eu gostaria até de trazer algumas atualizações. A gente falava sobre o desempenho do setor da indústria na semana passada e agora, nesta semana, na variação diária, a Aeres vem se destacando bastante, Débora 7,48%, acompanhada aqui bem distante de Tasa de Taurus com 1,76% e também com Randon 1,77%. E agora trazendo uma pergunta que foi emitida aqui no nosso chat sobre MYPK3, que é, claro, IOSP. Eu gostaria de trazer uma pergunta sobre esse ativo que durante 2022 foi fazendo assim, ó, foi uma maluquice a variação dos ativos de MYPK3. Então, quais as perspectivas que nós podemos trazer para esse ativo, por favor? Novamente, ó, o mesmo tipo de padrão de gráfico, né? A gente tem lá a direção sendo feita para baixo, o mercado faz a mudança de comportamento e vai buscar a sua correção. Ao retomar a tendência de baixa, ó, a amplitude do movimento é muito grande e a favor da tendência primária. O que o pessoal tem que ficar atento? A gente tem que se preocupar o seguinte: hoje, qualquer movimento que você imagine de subida para MYPK3, baseado no gráfico, é apenas correção para depois voltar a cair. O que a gente tem que se preocupar? Qualquer compra, a gente pode pegar, assim, por exemplo, que é muito curta. Então, a gente consegue ver que o último movimento dela está vindo aqui, ó. Isso aqui é um gráfico de 60 minutos, tá, pessoal? Então, está havendo hoje a mudança do gráfico de 60 minutos aqui embaixo. A gente consegue ver quando a gente aplica o zoom lá e vai olhar mais no intraday essa mudança. Então, ó, a linha de tendência de baixa, que era dada pelo gráfico de 60 minutos, ela está rompida com a característica de tendência de alta. Quem está querendo comprar, a ideia é, se comprar, tem que colocar stop nessa mínima, porque para baixo disso ela vai apontar para baixo e a sinalização, como é uma tendência de baixa primária, é que o alvo é muito grande, ou seja, compensa largar o ativo aí e comprar mais embaixo, num outro momento, em outra condição que ele dá de compra. A perspectiva da subida agora seria, olhando esse último movimento, imaginar que ele vai pelo menos corrigir. Então, poderia ele estar subindo ainda para níveis aqui próximo de R$ 11,70, R$ 12,00 como local onde ele vai encontrar problema, resistência e poderia voltar a falar em queda novamente. Ok, Igor, você pode descompartilhar sua tela aí conosco para poder a gente agradecer a tua participação aqui com a gente?
Igor, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada por participar aqui nesse fechamento do mercado. Espero contar com você mais vezes aqui para trazer as análises técnicas, que é sempre muito importante. Claro, sempre atrelado aí, né, as análises fundamentalistas para ajudar os nossos investidores a tomarem a decisão certa. Espero você mais vezes. Até uma próxima. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. E é isso, Gabriel. Assim a gente vai encerrando. Olha só, depois de passar o dia inteiro praticamente no patamar positivo, a gente tem o Ibovespa fechando uma queda de 0,12 no final do dia. A gente tem agora, são 18 horas, agora já cravado no fechamento, 108.832 pontos. O dólar futuro aí uma alta de 0,46% a R$ 5,28, depois de ter, né, em alguns momentos do dia, passado aí do patamar dos R$ 5,30, Gabriel. Maravilha, trazendo as atualizações já para o mês de janeiro como um todo, agregando a semana passada e esse comecinho de semana com a segunda-feira. Nós temos, claro, São Martinho se destacando negativamente, o Ibovespa mais negativo do que positivo, com alguns ativos perdendo bastante valor. Então, São Martinho é o principal destaque negativo, 18,06%. Não para de cair o ativo de São Martinho, acompanhado, claro, de Cosan, bem de perto. Hoje está bem próximo à queda, mas São Martinho é o principal destaque, 18,06%. A Apivida, novamente, depois desse rebaixamento em alguns relatórios, estava perdendo ali cerca de 6%, 7% e agora 16,93% de queda para a Apivida neste mês, neste comecinho de mês de janeiro. Seguida de perto também de Raízen também perdendo bastante valor, 13,90%. Em GSLC Agrícola, Local Web e Redditor formam esse finalzinho aqui das principais destaques negativos. Já para o lado positivo, nós temos a Americanas se destacando positivamente nos principais destaques dessa segunda-feira e também é o principal destaque positivo do mês, 14,72%. CSN, depois também desse movimento de correção dos valores negociados para o preço do aço, também foi seguido de outras companhias, mas aqui ganhando 0,3%, perdão, CSNA3, essa ação está ganhando 12,03%. A Azul segue esse ritmo também, figurando entre as maiores altas. Lembrando, a Azul emitiu um relatório hoje, as suas prévias operacionais para o ano de 2022. Então, se quiser dar uma olhada, procure o relatório com todas as informações. A Azul emitindo um aumento de 27% no tráfego de passageiros, então bem interessante essa informação, bem interessante esse relatório emitido pela Azul, mas que no dia de hoje também não está entre as maiores altas no mês, 8,63%, seguida de perto da Gol 7,90% de alta. Então as duas principais companhias aéreas do país figurando entre as maiores altas do mês. CVC também em patamar positivo, então esses setores ligados a viagens, a turismo, a aéreas, esse segmento está se destacando bem positivamente durante este mês. Qualicorp e Uzi Minas novamente com a questão do aço, agora Suzano também em patamar positivo. Todo o segmento de papeleiras hoje oscila em patamar positivo, Suzano, Klabin, também Irani em patamar positivo e Suzano no agregado mensal 5% de alta, seguida também de Gerdau Metalúrgica 4,86% de alta. Débora, esse é o panorama aqui para o nosso Ibov neste começo de mês de janeiro, neste primeiro mês de 2023. É isso aí. Bom, deixa eu atualizar aqui para vocês também algumas informações aí vindas de Brasília. O presidente Lula postou no Twitter dele que conversou por telefone com o ex-presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, com o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, e com o presidente de Cuba, Manuel Dias-Canel, que também lamentaram os atos golpistas de ontem e mantiveram sua solidariedade com o povo brasileiro, pelo menos foi o que disse, então, o presidente Lula em seu Twitter agora há pouco. Lula, que inclusive deve divulgar as suas primeiras medidas econômicas do governo ainda nessa semana. Essa manutenção do cronograma de medidas segue o pedido de Lula, segundo fontes aí do próprio broadcast, que confirma, né, que as primeiras medidas econômicas do governo serão anunciadas ainda essa semana. Bom, e assim vamos encerrando a programação de hoje, né, Gabriel? Claro, a gente fica com o programa por aqui, um programa que sucede um evento catastrófico aqui no nosso Brasil. O interessante agora é que a gente vai ter várias narrativas sendo montadas a partir deste momento, Débora Oliveira, e claro, traremos aqui com muito trabalho árduo aqui na BMC News, todas as informações para você, investidor, ficar a par do que está acontecendo, de quais as narrativas que estão sendo montadas
e exatamente quais delas ainda podem ser aplicadas ao que está acontecendo hoje no Brasil. Tem gente já falando em infiltrados lá nas manifestações, tem a gente falando que não pode caracterizar ele como ataques terroristas, então seria algo mais leve do que nós estamos projetando. Tem gente falando que não, o Bolsonaro estava arquitetando tudo por trás, então vamos trazer com mais acurácia, com mais precisão, todas as informações que forem reveladas por conta deste momento, por conta deste grande evento de domingo, e claro, se suceder de outros eventos de igual calibre e de igual teor. Claro, esperamos que não, esperamos que este grande evento seja um evento isolado, como trouxe aqui o Tariq na nossa programação, mas ao que nos indica, ao que nos cabe, nós trabalharemos arduamente dia e noite para atualizar todas as informações para o investidor brasileiro. Débora Oliveira. É isso aí. Bom, vocês ficam agora na nossa programação com Insights. O Guga Almeida vai conversar com o Roberto Index sobre realidades dos negócios e do mercado financeiro. Papo super bacana, mas eu estou de volta com a abertura do mercado a partir das 10 horas da manhã. Mas antes, deixa eu dar um oi aqui para o pessoal do chat. Todos interagindo aqui com a gente, inclusive, né, o Regis que estava aqui dizendo que eu não dá bola para mim. Claro que eu dou, viu, Regis? Estou de olho aqui, né, inclusive você, o Luiz Fatinetti, que mandou até superchat aqui pra gente, viu, Gabriel? Obrigada mesmo, Luiz, obrigada pela sua audiência. Helder, que também está por aqui sempre, todos que estão sempre aqui diariamente com a gente, MPK, que também está aqui mandando mensagem pra gente, muito obrigada. A audiência de vocês é muito importante para nós, sou muito grata por isso, por estarem aqui, né, finalzinho do dia, junto comigo, com o Gabriel. Amanhã, tô de volta às 10 horas, fechamento do mercado depois com o Gabriel Monteiro por aqui, né, Gabriel? Exatamente, a partir da 1h15, estou aqui com o BMC Stock trazendo as atualizações do mercado no meio do dia. Então, para você que não consegue acompanhar pela manhã e quer ter uma atualização de mercado, é ali no meio do dia, na hora do almoço, a partir da 1h15, estou aqui com o BMC Stock, eu e a Alex André todos os dias trazendo, claro, as principais cotações, as principais notícias que estão movimentando o mercado e também batendo papo bastante aí com o pessoal do chat, ô Débora. É isso mesmo. Então até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. BMC News. Informação.